Ei pessoal, eu sou a Havana, sejam muito bem-vindos ao Lenda em Queda e no vídeo de hoje vou falar de Brilhando no Escuro da Fátima Aparecida da Silva. Brilhando no Escuro é mais uma parceria desse canal, uma parceria não só para o livro, mas com vários outros livros da Fá que eu vou falar aqui ainda. Eu acompanho a Fá há bastante tempo nas redes sociais e eu gosto bastante da pessoa dela, adoro ver ela na minha timeline. E eu escolhi Brilhando no Escuro para ser o primeiro vídeo dessas parcerias, principalmente porque acabou de sair a continuação. Eu ia lançar esse vídeo mês passado, só que aí eu decidi trazer mais perto do lançamento da continuação pra gente incitar vocês a lerem o primeiro e já ter o segundo, né? Porque com o final desse livro você vai ter vontade de comprar o segundo, vão por mim. Se você já quiser comprar os dois, vai seguindo. Já vou adiantar que eu gostei, foi uma leitura 4 estrelas, eu vou explicar mais a respeito nesse vídeo. Mas enfim, Brilhando no Escuro é uma releitura de contos de fadas que, assim, eu preciso admitir que eu amo esse tema. Eu adoro ficar vendo vídeos sobre contos de fadas, sobre os originais dos contos de fadas, sabe? Essas coisas, adoro ler sobre. Adoro versões da Disney de contos de fadas também. Eu sou apaixonada nesse mundo, então pra mim essa história já foi um prato cheio. A gente vai acompanhar o Alexander, ou Alex, que é um órfão que vive num mundo normal, uma vida completamente comum, até que ele meio que é transportado pra um mundo. E ele descobre que os contos de fadas que ele sempre leu no seu mundo, sempre viu os filmes e tal, eles não só são reais, como na verdade estão meio alterados no mundo. As coisas não aconteceram exatamente como ele vê nos filmes ou lê nos livros, e ele vai conhecendo essas pessoas. Então ele esbarra basicamente em várias personagens muito icônicas, como Branca de Neve, o Chapeuzinho Vermelho, que não tem exatamente esses nomes, né? Chapeuzinho Vermelho mesmo é Scarlet, eu gostei muito da personagem dela. E nesse mundo tem a Mabel, que eu espero que seja assim que se pronuncia o nome dela, que é meio que a garota dos sonhos dele, literalmente, porque ele sonha com ela há alguns anos já, e ele encontra com ela, tipo, percebe que ela existe, não é uma criação só da cabeça dele, e coisas acontecem, ele foi enviado para esse mundo por um motivo, talvez ele sempre tenha feito parte de lá, vocês têm que ler para descobrir. É uma história que eu demorei bastante para ler, eu preciso admitir, porque fantasia, né? Eu comentei isso no vídeo de Dimensão Zodíaca, eu sou muito lenta para fantasia. Eu levo algum tempo, uma coisa pessoal mesmo, para me imergir no mundo, principalmente porque início de fantasia sempre é lento, porque você nunca entende nada. Eu escrevo fantasia e eu entendo exatamente como é que você não poder explicar tudo de primeira, principalmente fantasias que tem alguma origem por trás, alguma coisa, quando o personagem ele não é de um mundo e sim de outro. São coisas que você leva um tempo pra acostumar. Eu, no caso, levei. Talvez quem lê fantasia com frequência ache isso a coisa mais fácil do mundo. É porque eu não leio muito mesmo, livro de fantasia no geral. Mas ainda assim, apesar desse iniciozinho arrastado clássico de fantasias, quando a história engata, ela engata pra valer. E aí eu quase fui virando noites lendo esse livro, porque tava muito bom, assim. Eu não conseguia largar, porque esse livro é um daqueles tipos de livro que não existe paz. Não existe paz. Tá sempre acontecendo alguma coisa, principalmente porque esse mundo onde o Alex vai, ele tá em risco por conta do vilão, que eu não vou dar spoilers a respeito desse vilão, mas que eu achei um vilão meio que, ao mesmo tempo que é um vilão meio filme da Disney, vamos por assim dizer, meio que um vilão de contos de fadas de filme mesmo, ele ainda é uma pessoa. E eu achei essa construção muito genial, porque ele não é só um vilão caricato, mas ao mesmo tempo não é uma pessoa que você vai gostar porque tem um passado ou uma história. Você continua detestando. E eu gostei muito. O Zyronox é um vilão excelente, eu achei. O Alexander, em especial, eu gostei muito da conexão dele, da Mabel, assim. Eles dois têm uma conexão que eu não conseguiria explicar aqui. Mas eu achei muito legal como isso é trabalhado, a coisa dos poderes dela, os poderes dele, assim, são muito legais as cenas. Tem cenas um pouco mais pro final, umas cenas de luta e tudo mais, que são cenas que eu gostei de ler, porque é aquela coisa, cena de luta tem que saber construir, e mais uma vez, eu sempre puxando meu lado de autor aqui, não é fácil, então eu admiro muito o autor que faz, porque eu quando escrevo coisa assim, eu pulo as lutas, sabe, porque não é fácil escrever essas coisas, então assim, principalmente coisa que envolve poderes, sabe, uma descrição de um jeito que não fique um saco, sabe, a descrição dos poderes e de coisas assim é sempre muito legal, dá muita vontade de ler, entender, e tem cenas que são muito visuais e eu gosto muito disso. Eu conseguiria imaginar
eu conseguiria imaginar perfeitamente os personagens e o que eles fizeram na minha cabeça. Então, pontos pra descrição da autora nisso, porque eu gostei bastante. Tô muito ansiosa pra continuação, já queria começar a ler, mas eu prometi a mim mesma não furar a tibiar desse mês. E aí eu tô me segurando aqui pra pelo menos terminar os livros, que eu coloquei bastante livro na tibiara, eu não queria furar. Mas pelo menos eu já começava amanhã esse bendito desse livro, porque o final, eu achei assim, não é só um final aberto, que livro de fantasia, essa história eu nem comentei, né? Vai ser uma trilogia Feitos de Luz e Escuridão. E o livro, quando tem trilogia ou duologia, o primeiro livro sempre acaba com aquele gancho, né? Aquele ganchinho pro segundo. Só que nem todo autor sabe fazer, e eu preciso comentar isso, porque eu já li algumas fantasias que, assim, você termina o primeiro livro e tá, daqui a 4 anos eu leio o segundo sem nenhum problema. Não é o caso da Fá. Ela conseguiu construir um gancho que, assim, eu fiquei muito feliz. É por isso, inclusive, que eu posterguei a leitura desse livro, porque eu sou muito ansiosa, e ler livro que a continuação não vai sair perto é bem complicado pra mim, porque eu vou ficar remoendo isso eternamente. O Matheus Batista com Noite de Areia e Chamas aí prometendo há muito tempo, né? Já li os dois esperando o final da trilogia. Então, quando o livro vai ter continuação, eu geralmente prefiro quando tá pelo menos perto do lançamento. Então, quando foi anunciada a continuação, eu pensei, momento perfeito pra ler Brilhando no Escuro, que aí eu já vou estar com a cabeça fresca, que esse é o meu problema também. A memória, sabe? Eu esqueço as coisas, eu esqueço os personagens. Eu tenho bastante facilidade em pausar a leitura, tipo assim, pausar em, sei lá, 30% do livro e voltar depois de 2 meses, e ainda lembrar um pouco da história. Agora, por algum motivo, continuação, se eu não ler muito seguido, não precisa ser muito seguido, mas se eu ler com um intervalo muito grande de tempo, eu vou ter que dar uma revisitada no livro original. Então, assim, é uma coisa que eu já deixei pra pegar o próximo. E eu gostei muito da escrita desse conto no geral, porque, como eu falei, eu sou lenta lendo fantasia, então quando a escrita não colabora, já é difícil também, ó. Eu já abandonei muito livro de fantasia justamente porque eu tenho essa dificuldade em engatar na história. Se o autor escreve de um jeito lento ou desinteressante, não dá. Então, foi uma coisa que eu gostei muito em Brilhando no Escuro, porque é uma história muito envolvente, sabe? Chega a capítulos assim que você só quer chegar no final do capítulo, só quer ler mais um, principalmente os capítulos finais ali. Eu gostei bastante como tudo aconteceu. Enfim, uma coisa que eu preciso puxar sardinha pra esse livro aqui, que eu achei muito legal, é a construção do universo, sabe? Porque, como eu falei, eu sou apaixonada nessa coisa de contos de fadas e tudo mais, mas eu gostei muito da construção do universo, não só dos personagens, por exemplo, sei lá, o Coelho Branco de Alice no País das Maravilhas, ou o próprio Alexander, assim, a Amabelle, que não é exatamente uma personagem de um conto assim. É legal ver os personagens e ver que eles não são exatamente aquilo das histórias. A Chapeuzinho Vermelho mesmo, como eu falei, é uma das minhas personagens favoritas e tal, as histórias por trás dela. Essa coisa de conflitos de luz e escuridão, que é uma coisa que existe, tem os seres de luz, que são basicamente a Amabelle, e os seres de escuridão, que meio que tecnicamente seriam os mocinhos e os vilões, mas ao decorrer da história você percebe que não é tão preto no branco assim. O trocadilho com luz e escuridão. As coisas não são, tipo, não é porque alguém é da escuridão que ele vai ser mal, não é porque é da luz que vai ser do bem, mas existe meio que esse estigma entre os reinos, e é uma coisa que o Alex percebe logo que chega lá. Não vou dar muitos spoilers nesse livro porque senão vou estragar a experiência de vocês, mas assim, leiam Brilhando no Escuro. É uma leitura que eu gostei muito de ter feito, eu tô muito ansiosa pra ler a continuação, como eu falei. Vou trazer vídeo aqui no canal também. Outra coisa que eu queria frisar aqui é que o Alex, ele é um personagem muito identificável, sabe? Porque ele tá confuso a maior parte do tempo, sabe? Então, assim, eu me identifiquei muito, porque ao mesmo tempo que ele viveu a vida inteira sem saber que aquilo existia, do nada simplesmente contos de fadas existem, sabe? Ele tá meio em choque, então ele é cético demais pra algumas coisas e ao mesmo tempo ele acredita. E ele não entende nada do que tá acontecendo ali, mas ao mesmo tempo ele tá tentando se enfiar. As pessoas às vezes não têm muita paciência com ele, por conta dele ser meio que um forasteiro, mas não só isso, enfim. Então é muito interessante acompanhar essa jornada do Alex, e ele é um personagem muito bacana de acompanhar e é muito divertido. A Amabelle, sem comentários também, gostei muito dela, ela tem um jeito muito divertido também. Todos os personagens desse livro, os personagens bacanas, todos os personagens são muito bem construídos. Os que têm destaque, como eu falei, o Nox é um vilão muito bem construído também, mas os personagens que são legais, eles são muito
muito bacanas e eu gostei muito da maioria deles, porque é uma história bacana de acompanhar num todo, sabe? Não é só aquela história que tem um protagonista legal e uma trama legal, mas quando destaca outros personagens, você fica querendo que volte, sabe? É uma história que quando tem destaque em alguns dos personagens, você gosta dele também, é legal ler, sabe? Tem umas passagens de sonhos que pra mim foram um ponto alto, sabe? Foi muito bacana de acompanhar, sabe? A coisa dos sonhos do Alex e tudo mais, principalmente a relação que isso tem com a conexão dele com a Amabile, é muito bacana de acompanhar. É uma história que eu gostei muito de ter lido no geral, assim, e eu recomendo demais essa leitura. E no mais é isso, gente. Leiam Brilhando no Escuro, eu gostei muito, uma leitura 4 estrelas, assim, sensacional. O link desse livro maravilhoso vai estar aqui na descrição, assim como a continuação Despertar da Escuridão, pra vocês já adquirirem também. Eu preciso dizer que estou muito feliz de ter fechado essa parceria com a Fá, porque eu gostei muito da escrita dela e vou falar de outros livros dela aqui no canal. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda. Minhas redes sociais, minhas histórias, incluindo o Instagram do canal, vão estar aqui na descrição. E é isso, obrigada por ter assistido até aqui, valeu e tchau!